Fala pessoal, tudo bem? Bom, quero criar esse vídeo aqui, um vídeo mais aberto, né, uma espécie de conversa, tá? Sobre o mercado. Primeiro vamos falar sobre erros, tá? Os erros mais comuns que as pessoas, né, quem está estudando o mercado, acaba cometendo. O primeiro deles, que me vem aqui à cabeça, é achar que o mercado ele vai ser algo certo e tranquilo em relação ao aprendizado e fácil. Né? Na verdade, ele não tende a ser, porque ele acaba mudando o comportamento de acordo com o tempo. Então, se você, por exemplo, aprende determinada técnica com determinado professor, você pode ter certeza que aquela técnica vai ter e teve um período que ela performou melhor do que outro período. Tá? Porque, ainda que seja matemático, nunca vai ser exatamente igual. Se a gente for pegar, por exemplo, sei, o mar. O mar, a praia ali, tá toda hora a onda quebra, toda hora a onda quebra. Só que não é igual. Uma vez sempre vai ser diferente da outra, tá? E cada ordem que é dada no mercado, cada compra, cada venda é diferente e são variáveis diferentes. Né? Tem o tempo, tem o preço, quem está comprando, quem está vendendo, tá? Por que está comprando, por que está vendendo e o que veio antes disso. Então é muito difícil que seja igual. Tá? Então a técnica que de repente performava bem em determinado tempo pode não performar em outro momento. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que leva tempo para você se conhecer e entender como é a sua personalidade frente à tomada de risco. Porque as pessoas falam, o mercado, tal, 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 mas a técnica é muito importante, realmente. Mas uma das coisas fundamentais aqui é a tomada de risco. Né? Você toma um risco para abrir uma posição, você toma um risco ao sair de uma posição ou ao não entrar em uma posição. Né? Ou você arrisca ganhar, você tem a chance de ganhar, o risco de perder e o risco de deixar passar a oportunidade. Né? Então, o que acontece? Você tem que se conhecer, entender o que é melhor, como que você se comporta em determinadas situações. Será que é melhor tomar mais risco? Será que você, em determinado momento, está menos parceiro, menos apto a tomar o risco? Então isso também é algo fundamental, você tem que se conhecer, né, dentro do mercado, como que vai ser o comportamento. A pessoa, às vezes, ela entra achando que é uma matemática simplesmente nua e crua, de que é somente colocar ali, fazer aquilo e é isso. Né? Até pode ser, mas num trade quant, né? Num trade quantitativo, onde você é até melhor que anule qualquer tipo de subjetividade de emoção. Ou seja, o trade quantitativo você vai ter mensurado uma estratégia específica, né, e para ela ter mais precisão, essa medição ter mais precisão, o ideal é que seja em time frames maiores, não pode ser algo tão curto, esse é o ideal, para poder conseguir mensurar e tirar esse aspecto emocional e comportamental um pouco da equação, tá? E deixar a estatística trabalhar. Mas a gente falando de um mercado onde a pessoa ela está aprendendo a técnica, ela está querendo colocar em prática e não somente a estatística, a parte emocional, a parte comportamental, ela está ali a todo momento. Então é muito importante se conhecer. Essa é a segunda coisa, né? A pessoa não se conhece.
Se for pensar numa terceira coisa, é fechar o olho para o que existe no mercado. E uma coisa que eu, após todos esses anos, considero muito importante é você conhecer, pelo menos, né, a técnica do outro. Não que você precise usar, mas que você precisa conhecer. Porque pensa, por exemplo, um lutador de MMA, né, o cara lá do UFC. Ele normalmente ele não tem a mesma técnica do adversário. Um vai ser melhor no wrestling, o outro vai ser melhor no sei lá, no soco, no boxe, por exemplo. O outro vai ser no Muay Thai, né, no chute. O outro no Jiu-Jitsu. Só que o que vai acontecer? Eles têm que ter o conhecimento do adversário. Eles têm que ter o conhecimento daquele conjunto que é o MMA, que são, né, artes mistas. Aqui dentro do mercado, você está operando, vai ter o cara que está operando o fluxo, vai ter o cara que está operando o price action puro, vai ter o cara que vai estar operando médias, vai ter o cara que vai estar operando porcentagem, vai ter o cara que está operando quantitativo. Se você entra num gráfico de 5 minutos e coloca uma ordem, ou seja, você está operando de 5 minutos, mas de repente o cara que está operando nos 60 minutos também está ali naquele mesmo momento fazendo. Né? O cara do diário também vai estar ali. Tá? Então, você conhecer, né, o ambiente, digamos assim, com um olhar humilde, por assim dizer, e ao mesmo tempo crítico, para poder entender, né, o que está acontecendo, qual é a visão de cada pessoa, de cada professor, de cada técnica, e como ela é aplicada em cada determinado momento, isso é muito importante. Porque vai te gerar também uma sensação de que você sabe o que pode estar acontecendo e o que vai acontecer. Tá? Eu acho isso muito importante. Mas tem que ser feito de maneira cautelosa também. Tem que ter um pouco de cautela para você não acabar confundindo o seu pensamento e a sua mente. E aí por isso entra a importância do tempo, né? De você acabar ali estudando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, para poder consolidar isso e ter tempo de digerir essas informações quebradas, tá? Então, achar que vai de primeira encontrar a solução não é o ideal, tá bom? A próxima coisa, eu diria que é uma questão mais ligada a gerenciamento de risco também, né? Ao manejo de risco, ao manejo de dinheiro, do capital. Então, você mensurar, você tem que medir, mensurar e digamos assim, separar uma caixa, um valor específico para aquela atividade. Então, se você vai se expor, por exemplo, ao day trade, então você tem que ter um valor determinado ali para aquela atividade. Se você vai se expor ao swing trade, gráfico diário, gráfico de 60, você tem que botar ali uma caixa para aquela atividade, evitar cruzar. Também é importante fazer isso, e dá para ser feito, de separar por técnica. Então, cada técnica você tem ali uma caixa, seja 10 mil, 5 mil, 20 mil, 50 mil, cada uma, por exemplo. Onde você vai conseguir medir a performance individualmente delas, tá? Por que isso é importante? Porque aí você consegue saber o que está performando mais, o que está performando menos, onde você se adequou melhor, tá? O resultado no final, tá bom? Então, isso é bastante importante, você saber separar. E, além disso, você controlar melhor o risco. Como assim? Tem muitos autores, por exemplo, o Alexander Elder, né, que falam da porcentagem, né, de você
arriscar uma determinada porcentagem daquele tamanho da sua caixa. Então vamos supor que é uma caixa de 100 mil, e eu concordo um pouco com isso, por cada trade, por cada execução, não passar de 1%. Então se a gente está falando de 100 mil, a gente está falando de cada trade a 1.000, tá? De risco. Mas 1% de 100 mil é uma coisa. 1% de 1 milhão é outra coisa. Então, o ideal é que quanto maior sua caixa, menor seja essa porcentagem, tá? Porque você vai conseguir trabalhar de uma maneira melhor e o número não vai crescer tanto ali. Se for uma caixa menor, todavia, pode ser uma porcentagem maior, por exemplo. Então pensa uma caixa de 10 mil, você trabalhar ali com uma porcentagem de 2%, por exemplo, né? Que daria ali R$200. Tá? Então é interessante também. Tá? Tamanho da caixa influenciar na porcentagem para aplicação da técnica a cada caixa específica ou a aplicação, né, do seu método, do seu modelo aí operacional a cada caixa específica. Tá? Isso é muito importante. Evitar passar desses 2%. Tá bom? E o que acaba acontecendo é que a pessoa ela entra no mercado, ela coloca ali, faz o aporte e acaba pensando num espectro de tempo muito pequeno, muito curto, e esse dinheiro acaba acabando, né? Ele acaba. Porque se você pega uma estratégia, como a gente estava falando lá do trade quantitativo, se você pega uma estratégia que tem ali 80% de taxa de acerto, 85%, por exemplo, vamos supor, ainda assim, esses 15%, esses 20% negativo, matematicamente, estatisticamente, em algum momento ele vai ter uma sequência em que vai acontecer. Vamos supor, esses 20% negativo vai acontecer agora, na próxima e na próxima entrada. Existe isso, tá? Na estatística. Então isso significa que se sua mão de entrada representar uma porcentagem muito grande do capital que você tem ali para operar, isso significa dizer que você está refém da estatística de que em algum momento você vai à ruína, porque aquilo vai acontecer. Se você fizer isso 1 milhão de vezes, uma sequência de vezes ela vai acontecer. Então um cara ali que tem, vamos supor, o caso dos 100 mil, se ele coloca 33 mil de risco em cada operação, algum momento ele vai tomar 3 operações contra ele. E esses 100 mil vão arruinar, né? Vão se arruinar. É claro que pode demorar, ou seja, pode ser que isso aconteça já depois dele ter lucrado, mas é importante levantar que às vezes não, tá bom? Então esse é um outro fator. Outro erro também, e aí já é um erro mais operacional na prática, é a questão da aceitação da perda. Então, por exemplo, você tem ali um loss limitado de 1% de 100 mil para cada operação que você faz no mercado, né, no day trade, por exemplo. Um exemplo somente. E aí você tem definido que você vai fazer 4 operações por dia. Tá? Você tem 2 maneiras de errar isso. A primeira maneira é você fazer mais operação do que devia, do que você tinha acordado antes. Então, se você tinha 4, você vai e faz 5, faz 6. E a segunda maneira é você ignorar esses 1.000, ou 1%, né? E se alavancar.
Porque quando você se alavanca, você acaba com a matemática que você tinha planejado, né? Com aquela estrutura, com aquele plano de trade que tu tinha antes. E quando isso acontece, o seu emocional, ele sabe disso, ele sabe que você está errando, ele sabe que você está se sabotando. E aí você entra numa situação de luta ou fuga daquela situação, o que acaba gerando ansiedade durante o momento que você está operando, nervosismo, tá? E que normalmente vai resultar negativo, que não vai ser bom. Tá? Então, esse erro, né, que acontece muito da pessoa se estipular a fazer 3 operações, 2 operações, 5, 10, que seja, e ela acabar estourando esse limite, isso também é muito comum e tem que ser evitado. Tem que ser evitado. Tá? E também, se você estipulou um valor determinado, é R$100 por operação, é R$100 por operação, R$200, é R$200. Entendeu? Isso tem que ser respeitado. Porque vai ser melhor para o resultado final. Então, a visão do trading, mesmo que seja day trading, ela tem que ser uma visão de longo prazo, no mínimo médio prazo. No mínimo médio prazo. Então, se você pega, por exemplo, um trimestre, você pode se organizar, né, fazer, digamos assim, a sua finança da sua vida por trimestre, por quarter, né? A maioria das empresas, na verdade, faz assim, mensura resultado por quarter. Por quê? Porque ela sabe que o resultado dela pode variar em um mês e no outro mês ir melhor. Então, você ter esse panorama de longo prazo vai fazer com que você não se culpe e não se preocupe de repente, porque uma semana foi ruim. Porque um trade, olha só, cara, é um trade, um dia, uma semana, um mês, um trimestre, né, ou um quarter, um semestre e um ano. São 7 níveis, digamos assim. E você pode parar ali no trimestre, cara. No trimestre, no quarto, e fazer sua vida com base nisso. Então você vai ter o Q1, Q2, Q3, Q4. É onde você vai se sentar e vai mensurar seu resultado, tirar seu dinheiro, separar seu dinheiro dos próximos meses, né, dos próximos 3 meses, para pagar suas contas, fazer sua vida acontecer. Não vai ficar com aquela pressão de que, porra, hoje eu tenho que resultar, essa semana eu tenho que resultar, esse mês eu tenho que resultar. Não, porque você está medindo em 3 meses, em blocos de 3. Tá dando mais tempo. Tá? Isso também até para o seu resultado de aprendizado. Porra, estou estudando aqui esse método novo, essa técnica, e tô há uma semana e não está performando, não está dando resultado. Calma. Médio mês, médio o trimestre, né? Isso também é muito importante. Tirar essa questão dessa urgência. Por que essa urgência? Tá bom? E, bom, para finalizar, eu acho que a última coisa importante para falar é a questão de escolher, né, bem as pessoas que você vai estar ali estudando, vendo, praticando, entendendo no dia a dia. Porque isso faz muita diferença no seu tempo de aprendizado. Às vezes você consegue aprender em um mês o que você aprenderia em 4 meses. Então é importante você se identificar com a pessoa, é importante você identificar com o método, é importante você ter discernimento também, de saber quem está falando ali a verdade, quem está de repente fazendo, né, alguma ação de marketing, sei lá, para poder somente passar uma coisa que não é uma verdade, tá?
Então isso também é importante. É isso, eu vou ficar por aqui. Eu espero que tenha gostado, que tenha sido interessante aí a conversa. Qualquer dúvida é só chamar. Até mais.